Tá bom? Tá ótimo. Tô ótima. A Três gente tem que aqui. ficar. Mas, nossa, que pouco caso. Isso aí era um enfeite, olha aqui. Vai ficar lixa demais esse trem aqui. Nossa, Então, era um carinho meu pra você. entendi. Gente, já começou assim. Isso é vida real. Chega mais perto. Cheguei. Porque senão você fica meio rosto lá. Ah, Tá vendo? A ideia é a gente ficar assim mesmo. Assim mesmo. E vamos esperar o Já- povo chegar, porque eu não vou chamar a gente não hoje. já tá funcionando, Já hein? tá funcionando? Já tá ao vivo. Vendo a gente, eu tô vendo aqui. Deixa eu pôr só o tema. O tema? Salvação, redenção e justificação pela fé. Salvação. Redenção. Eu tenho que chamar algumas pessoas porque o Instagram não fala que eu entrei, sabe? Não? Ele faz isso só com quem paga. O que esse Tipo, povo tem de melhor? Ah, o dinheiro. o Pablo. Salvação, redenção e justificação pela fé. Se tiver paga, aparece lá, fulano entrou ao vivo. E ainda assim, não manda pra todo mundo, não. Manda só pra uma quantidade de pessoas lá. O tanto que você pagou. É como se fosse. Vou chamar aqui as pessoas que gostam de ser chamadas. É aqui, o Lores iniciou um vídeo ao vivo. Então, Você mandou? Chamou? não. Algumas pessoas ele manda, mas A minha ele tá mandando. não tem um alcance assim muito grande, não. Aí eu chamo aquelas pessoas que eu sei que gostam, né? Que normalmente estão presentes, que não é uma regra. Precisa de chamar você não, né, amor? Não, tô aqui. É, né? Tô aqui. Tô aqui. Patrícia. Tiele. Chamar a Manu. A Manu não vai assistir não, mas só pra ela saber que a gente tá aqui. Maestro Marco. Dani. Chamar a Marçal. Ela precisa de aprender com a gente. Quanta pretensão. A Julinha. Plataforma Internacional. Raquel. Benjamin. Que amor? Nada não, tô vendo outra coisa. Hein? Bom dia! Pra quem é de bom dia. Como é que vocês estão? Ai. Agora eu vou pôr aqui. Quem for entrando aí já chama mais gente pra essa live aqui. Já começa fazendo a missão. Enviando esse avião. Pra que essa mensagem chegue em outros lugares. Você gosta de ficar escondido mesmo, né? Acho que eu vou colocar ele assim. Mais longe pega a gente melhor. É. Só fica. Ainda bem que eu uso óculos, né? Aí fica fácil de enxergar o que as pessoas estão falando. Será que o povo lembra do que a gente falou que ia falar? É verdade, né? Eu escrevo, né? Anunciando. Antes, durante e depois. Tem jeito de esquecer não, mas não deixa esquecer não. Ó, apareceu uma palminha ali, ó. Quem que é aquela ali, ó? Jule Sassis. É isso mesmo?
Ju, quando é assim, eu falo Só Ju. fala Ju. Pronto. Dani. A Dani é a nossa amiga querida lá de São Leopoldo. Que nós ainda iremos pra lá quando estiver fazendo um frio menos frio, porque meu esposo Onde fica São Leopoldo, hein? fica perto de Gramado. O povo é tudo doido pra ir pra Gramado, agora a gente tem lugar pra ficar pra ir pra Gramado. Ô Dani, hein? Já viu? Aí diz que aí é frio demais também, né? Não, ela falou que tem época que é menos. Kleber tem uma história bonita. Ai, Juliana, é Ju mesmo. É Ju, né? Chama de Ju, tá ótimo. Gente, vamos esperando o pessoal chegar aí, que vocês sabem que o Instagram boicota a gente, né? A Ju é de São Paulo. Serve também, a gente quer passear pra todo canto. São Paulo eu já fui. É, amor. É. Me fale mais a respeito. Não, mas não achei bom não, hein? Lugarzinho corrido lá, hein? Não, mas vai muito do lugar que você foi, né? Ju, você é de São Paulo, capital? Passei perto de um local lá, se não estiver enganado. Mas o lugarzinho fedido, que é um rio que tem lá, um córrego. Parece que é um esgoto no meio da cidade. Esquisito. Tem isso lá mesmo. Keila. Mas também questão de gente vivendo lá, hein? 20 milhões de pessoas do Brasil tá lá em São Paulo, hein? Eu esqueci o nome, mas tem esse rio mesmo. Ó, sorria com a Gleide. Ó, sorria. Olha, até que esse Instagram é doido. Ele mandou sua palminha primeiro, Gleide, pra depois falar aqui que você entrou. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, falar pra vocês que hoje eu fiz café com alecrim. Ficou gostoso. Rio Tietê. É isso É, aí do mesmo, Tietê, hein? eu tava tentando lembrar. Esse negócio aí mesmo. E o Kleber disse ele entende, porque ele é especialista. Não na sujeira, né? Na limpeza. O pessoal tá chegando. Mas tinha 5 pessoas, agora só tem 4. Não. Meu Deus. Ele ficou oscilando, olha lá, ó. Ah, tá. Derramei o trem aqui. Ela mora em São Roque, interior. São Paulo é grande demais, né? Por isso. Nosso café da manhã, gente, hoje a gente tinha falado no domingo anterior sobre crenças e fé, né? Diferença de crenças e fé. E a gente acabou entrando no assunto. Em vários assuntos. Em vários assuntos. Não sei se vocês gostaram. Tá bacana aí o som, porque a gente colocou o celular meio longe, eu tô com receio de repente não tá bom. Fala aí pra gente qualquer coisa, gente. Se travar, se o som não estiver bom. E pode continuar, amor. Fica à vontade que eu vou continuar comendo aqui. Open Shop. Gelado. Entrou. É isso aí, meu parceiro. Fica aí. Estávamos te esperando. Estávamos te esperando. Você aceitou. Eu acenei. Ah, acenou. Tá longe, eu acho que minhas vistas não tá. Aí então, da última vez a gente tava falando sobre crenças e fé. Qual que era a diferença e tal. A maioria das vezes as pessoas pensam que tem fé, na verdade tá muito focado nas crenças religiosas, no sistema religioso e tal. Foi um assunto que a gente falou bastante no último vídeo que a gente gravou no café da manhã, domingo passado. A gente faz do dia domingo a gente para poder falar sobre fé. Falar de um modo geral sobre o céu, né? Em vez de estar falando das coisas da terra. Esse tanto de dúvida que vocês têm aí. Isso aí mesmo. E a gente tem também, hein? Por isso que a gente vive falando. Por isso que a gente vive falando, porque a gente até esquece. Se a gente não viver estudando essas paradinhas,
Não é tão simples. Aí hoje a gente decidiu, no domingo passado, que a gente ia entrar hoje 10 horas para poder falar sobre salvação, Ele sabe, redenção e justificação pela fé. Qual a diferença, né, de cada uma delas aí? O que veio primeiro, o que aconteceu. Porque normalmente as pessoas dizem que creem em Deus, mas, por exemplo, não, creem em Deus, creem em Jesus, mas, por exemplo, não sabem nem quais são os princípios, né, de Deus. E elas, tipo assim, não fica um trem meio esquisito quando a gente fala que, não, eu acredito na teoria de Darwin, mas aí eu sei quem é Darwin, por exemplo, mas eu não conheço a teoria, nem do que ele está falando. E seja lá o que for, mas aí a gente acaba falando que, um exemplo, a gente fala que crê em Jesus Cristo, mas acaba deixando assim de saber qual é o conteúdo daquelas coisas ali, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos entrar no tema salvação, redenção e justificação. Se vocês fossem comentar aí um pouquinho aí, vai falando aí sobre as dúvidas de vocês sobre esse tema. Leandro, todos estão salvos, não estão salvos? Que justificação é essa? Qual que é o significado de redenção? E a Miriam chegou. A Miriam é a que deixa de ir pro culto agora para ouvir a gente. Miriam, mas deixa eu te perguntar, domingo passado o que você acha que valeu a pena, não valeu a pena, o assunto, ou você acha que foi pura perca de tempo, podia ter ido pro culto mesmo? Bate a real aí. Bate a real. Ao vivo. Olha só, tá demais. Bate a real. É porque ele tá entendendo, gente, tem que falar assim com vocês. Ai. Pode começar, amor. Você tá pegando no tranco? Hoje, gente, porque domingo passado ele falou assim, ó. Eu tô lento porque eu acabei de acordar. Hoje não, hoje ele acordou cedo. Hoje ele já foi na obra, porque vocês sabem, né? Hoje a gente tem inauguração ao vivo de uma nova obra da construtora Oliveira, que é vocês lá com a gente. Ela disse que valeu a pena, amor. Gostou muito. Bacana, muito bom. Estou lendo pra ele, gente, porque ele tá sem óculos. Gente, é o seguinte, quando a gente fala sobre salvação, redenção e justificação pela fé, a gente está entrando num tema especificamente... Você devia ter um canal no YouTube. Tá. A gente tá falando de algo espiritual, né? O homem, por exemplo, quando a gente passa a ler as escrituras, lá você vai entender as menções que são feitas lá de que o homem pecou, de que o homem falhou, e ele entrou com a dívida eterna com Deus. Olha pra eles, amor. Não, eu gosto de olhar pra você também. Uma dívida eterna com Deus e que precisava de algum modo ser paga. Só que o homem não teria como pagar essa dívida, né? O que a gente pode fazer para Deus que Deus já não tenha? Entendeu? Então, assim, a Bíblia vai falar que todos pecaram. Quando ela diz todos, ela fala todos. E destituídos. Todos é todos mesmo. Né? Todos é todos mesmo. Então, quando ela diz que todos pecaram e destituídos, ela quer dizer que arrancados foram da glória de Deus. E qual foi o motivo que separou o homem de Deus? O pecado. O pecado. A palavra pecado, ela é ela que afasta o homem de Deus. Você já reparou que normalmente... Mas o pecado original, né? Isso. Que as pessoas às vezes fazem essa confusão de não entender. E esse pecado original, por exemplo, ele acaba que é herdado como herança, né? É da raça humana em si. Por isso que ela diz que vai mencionar que por um homem o pecado entrou no mundo. E por outro homem... Por outro homem o pecado também foi retirado, né? As pessoas foram perdoadas. A salvação. Então, por Adão pecou e Cristo salvou.
Mas é interessante, por exemplo, tem uns trem que é umas viagens, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala sobre, a gente para poder pensar sobre o tempo a gente fica nessa viagem de presente, de passado, presente e futuro. Esse é um tempo do entendimento humano, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de Deus, a gente está falando de um tempo que não é preso no passado, no presente e no futuro. O tempo de Deus é como se é o todo ao mesmo tempo. É complicado, né? É meio complexo. É como se o passado, o presente e o futuro acontecesse tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Para Deus. Para Deus. Tanto que a gente olha, por exemplo, você vai ver que a Bíblia falando que o Cordeiro de Deus foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Por exemplo, Deus não havia criado nada. Nada tinha acontecido, mas Deus já havia crucificado o seu Filho e nos perdoado antes mesmo de tudo acontecer. E é como se o Gênesis e o Apocalipse estivessem acontecendo tudo ao mesmo tempo em Deus. Só que a gente tem essa forma linear de enxergar as coisas. O tempo pra gente é limitado, né? Mas pra Deus não. Sabe o que eu penso? Eu penso que provavelmente quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, é como se a gente tivesse passado a ter ficado preso, nós ficamos presos no tempo. Faz sentido. É como se nós tivéssemos ficado presos no tempo agora. Uhum. E a gente não consegue mais enxergar o todo, o pleno. Mas é capaz das que a gente coisas. teria esse poder, né? Como o homem essa capacidade. Como o homem vivia de forma perfeita, a gente vivia de forma perfeita. E era imagem e semelhança de Deus, né? Porque pelo visto somos. o homem, o homem até conversava com os animais, né? Tinha essa capacidade, pelo visto. Eu vejo que a gente na queda acabou perdendo muito das nossas capacidades, né? Aqui a lei diz, por isso que falamos sempre no tempo de Deus. Isso. Porque Deus, por exemplo, uma coisa que a gente não entende hoje, eu sempre percebo muito isso. Às vezes a gente questiona algo que está acontecendo hoje, mas a história vai nos revelar que existe muito mais. Quando você pega na Bíblia, às vezes, umas situações, o Leandro já me explicou isso uma vez, que eu ficava assim, gente, mas como que isso é de Deus? Às vezes você olha uma situação que parece que tá tão estranha, tão complexa, mas lá na frente, essa situação inicial aqui gera uma transformação lá na frente que você não entende, mas Deus está sabendo tudo que está acontecendo. Mas até foi uns questionamentos que eu fazia sobre guerra, né, sobre morte, por que essas coisas aconteciam lá no Antigo Testamento, mas você vai ver que toda aquela história vai desembocar na salvação, na pessoa de Cristo. Então, às vezes, a gente não entende todo o desenrolar daquilo que acontece, de uma parte do povo morrer, de outra parte ficar e tal, mas assim, é coisa que para nossa concepção é estranho, assim, a gente não entende, mas pela fé a gente tem que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Uhum. Quando a gente fala sobre a fé, por exemplo, especificamente fala sobre acreditar. E esse acreditar e crer está relacionado, quando a Bíblia fala sobre fé, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo e suas obras e crer nele como nosso único e suficiente Salvador. Então, a fé está diretamente relacionada com isso. Então, por exemplo, as pessoas dizem que são pessoas de fé, mas, por exemplo, às vezes fica faltando, por exemplo, crer no que de Jesus Cristo. Então, a gente precisa acreditar, conhecer qual foi a obra que foi realizada. E a obra que foi realizada foi justamente a da salvação, da ligação do homem novamente a Deus, porque todos foram destituídos da glória de Deus. E que o Cordeiro de Deus foi imolado antes mesmo do mundo ter sido formado. Agora, uma dívida
existia de uma forma que nós não tínhamos como pagar essa dívida com Deus. E o que estava no Olha, a minha sogra continua com o hábito do céu de conversar com os animais. Não dei conta de ficar sem rir. rir também. Ai. Aí eu faço você se perder. Então, isso que nos desligava de Deus e que nos desliga de Deus é o pecado. E esse pecado original, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. É como se o alvo é Cristo. E, por exemplo, a gente, deixou de estar no caminho, deixou de estar no alvo para poder agora andar fora da presença de Deus, fora do caminho. Estamos errando, a pessoa passa a errar o alvo. É por isso que você até fala que o pecado nos distancia cada vez mais de Cristo, né? Vocês já repararam isso? Que, por exemplo, naturalmente, assim, o homem tem uma tendência de andar pelo caminho errado. É uma tendência natural, assim. E o que traz ela de volta para o alvo é justamente o crer em Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo e andar pelo caminho que é Cristo. Então você passa a ter um novo princípio agora novamente. Porque até então o princípio que a gente tinha era o princípio do distanciamento, do pecado. Por isso que todos pecaram e foram desligados da glória de Deus. E a única coisa que tem jeito de ligar o homem de novo a Deus é através da fé em Cristo Jesus. Isso aí que você disse me fez lembrar de uma passagem que eu li que fala que quando a gente anda pelo pecado é como se a gente estivesse igual um cavalo, um cabresto, como você estivesse sendo guiado por esse pecado. Você não enxerga, você está tapado, você não tem noção do seu caminhar. E quando você está em Cristo, você já tem essa liberdade. Cristo já te dá liberdade no caminhar. E o pecado não, ele te aprisiona, ele acaba te levando para o caminho que ele quiser te levar. E quando a gente fala, por exemplo, sobre justificação pela fé, por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram. Então, por exemplo, assim, e a única forma de ser justificado é através da fé. Através do crer na obra de Jesus Cristo. Uhum. Então isso vai religar novamente o homem a Deus. Mais um exemplo. Não estou mastigando, mastigando aqui, deve estar aparecendo esse barulho esquisito lá. Não, acho que não, acho que o barulho está aqui só do meu lado. Acho que não. Coisa feia, né, gente? Não, a ideia aqui é o café da manhã. Falou muito bem, o pecado aprisiona, a fé liberta. A hora que a pessoa, então, ela passa a viver pela fé, ela passa a viver pela obra de Cristo. Ela crê na obra que Cristo realizou. E isso, por exemplo, liberta ela dessa concepção do pecado. Não quer dizer que ela não irá pecar mais, porque uma vez eu ouvi uma frase interessantíssima. Porque nós não pecamos. Não, como é que é? Nós não pecamos porque somos pecadores. Nossa, eu acho que eu entendi. Nós não pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos. Eu esqueci a frase. Mas provavelmente nós pecamos porque já nascemos no pecado. Nós pecamos porque somos pecadores, na verdade. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Uhum. Entendeu? Uhum, com certeza. Então o homem ele é um pecador. E a única coisa que vai conseguir libertar ele do pecado é Cristo Jesus, porque senão ele vai continuar cada vez mais se distanciando de Deus. E a única coisa que vai justificar, por exemplo, para que ele possa ser perdoado, a cédula possa ser paga e nenhuma condenação mais haverá,
para aqueles que estão em Cristo Jesus é justamente a fé na obra da obra de Cristo Jesus. E, por exemplo, nós não podemos, de forma alguma, imaginar que seremos salvos pelas nossas obras. Não é mérito. Não existe mérito. Então, não é mérito. Uhum. Não existe mérito, porque todos pecaram, foram destruídos. Isso é uma obra pura e exclusiva da graça. A Dani disse aqui, ó, nós nascemos com a tendência para o pecado. Até Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal, não tem jeito, assim, o corpo, a carne, ela te pende pro mal. Então, por isso que também tem várias passagens que falam vigiai e orai, porque a gente tem que... Não tem como. A tendência do corpo, essa matéria aqui, ela é pecado. Né? Ela foi marcada pelo pecado. Então, a única coisa que vai nos salvar do pecado é essa justificação que aconteceu através de Cristo. Pela fé. Né? Pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Se a pessoa não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem natural é inimigo de Deus. Verdade. O homem, quando ele peca, com o pecado, ele passou-se a tornar inimigo de Deus. E com a fé... Ele nega, né? Ele acaba negando a Deus, né? Nas suas atitudes, o tempo inteiro. O que traz ele de volta para o caminho é justamente o princípio divino. Mas assim, uma coisa, eu não sei nem se era a ideia do que você ia falar, porque eu acho que eu entendi a questão da salvação e da justificação, da redenção, parece que ainda não ficou muito claro na minha cabeça. Redenção vem por você acaba sendo redimido. É do perdão, né? Dos pecados. Mas, por exemplo, eu acredito que boa parte do pessoal que tá aí, não sei se todos, mas alguns, houve o Hitler. Enfim, o Heiner Hitler. E ele fala que todos foram salvos pela morte de Cristo. E aí, então, eu por exemplo, já comentei isso com você, né? Essa posição dele de falar que todos foram salvos. Mas a questão é, a salvação, ela é de fato para todos. Mas você precisa ter essa compreensão, né? Porque tem gente que não sabe disso. Ou não. Você acredita que eu nem penso assim? Você mudou de ideia? Não. Porque a gente comentou sobre isso e... Vou explicar o porquê. Deixa eu só explicar aqui a ideia, porque eu passei meio que por cima. Quando Cristo morreu numa cruz, ele levou com ele os nossos pecados, né? E nossas transgressões. Então, isso é um direito que você tem. Mas quando você tem um direito, você precisa, juridicamente falando, você precisa entrar com a ação. Você precisa pedir esse perdão, porque senão você não recebe o direito. Você tem o direito, mas se você não tomar posse desse direito pela fé, você não tem esse direito. Isso no direito, né? Na justiça em si. Basta querer ou não ser salvo. Basta querer ou não ser salvo. Aí você tem que querer ou não ser salvo. Sim, precisamos nos qualificar. Eu acredito que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Afinal de contas, se eu nunca ouvi falar de Jesus, e Jesus veio numa cruz e morreu por todos nós, pelos nossos pecados, eu vou ser salvo ou não? Casal mais top vão salvar muitos casamentos. A gente ainda nunca nem falou de casamento, mas assim, pelo menos de fé a gente tá tentando aqui. E uma vez que você fala de fé, com certeza você passa a trilhar os caminhos que vão te nortear até mesmo para um bom casamento. Mas aí com você a palavra, que pode ser a dúvida e confusão de muitas pessoas. Um exemplo. Como o Cordeiro de Deus foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, o homem foi perdoado antes mesmo dele ter cometido os pecados. Então é como se Deus estivesse vendo o homem, ao mesmo tempo ele viu o homem pecando e viu o homem pleno. Perfeito,
todo o estado acontecendo. Aham. Se não, sabe o que acontece? Esses dias eu vi uma palavra interessante, É por isso que ele mudou de ideia. Tem preocupante, poucos dias. que me fez pensar sobre isso. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que passam por esse mundo e passaram por esse mundo, passaram sem a informação de Cristo Jesus. Sem saber. Eu fiquei E passada a gente pensa que isso é um absurdo. Você pega na China, por exemplo, o evangelho na China não é pregado. Lá tem 1 bilhão de pessoas. Não pode nem entrar. E aí eu até comentei com o Leandro que eu lembrei do Heinrich Hitler, inclusive, falar que quando a esposa dele estava grávida e ele foi na China, ele colocou umas Bíblias na barriga dela, porque aí ele tinha certeza que lá os policiais não iam inspecionar. Assim, parece uma coisa louca, porque podia acontecer qualquer coisa com ela grávida, ela podia ser presa e tudo mais. Mas foi a orientação que o Espírito Santo deu para ele entrar com a palavra dentro da China. Porque lá tem essa perseguição, né? Não pode falar de Cristo. Aí eu te pergunto, todas essas pessoas que estão na China estão condenadas ao inferno? Eu acredito que não, porque Cristo é misericordioso. Eu sempre achei que a salvação é para todos. Eu sempre achei. Agora... Independente da pessoa crer ou não. Ela nem sabe. Se ela nem sabe, ela vai ser condenada por uma coisa que ela nem sabe. A gente vai encontrar registro de que Deus implantou a lei a sua lei no coração das pessoas. As pessoas já nasceram com registro. Eu já vi isso mesmo. Tem uma parte na Bíblia que fala que nós temos essa tendência natural para Deus também. Igual a gente tem para o pecado. Então, no seu íntimo, você tem você sabe que existe algo maior. Uma procura por algo maior. Eu acredito que a salvação é para todos, a Gleide disse. E é mesmo. E senão as pessoas deixariam de ser salvas pela obra e passariam a ser salvas pela informação. Uhum. Então, por exemplo, se você não recebeu a informação então sobre a salvação, você está condenado ao inferno. Tá vendo que a minha dúvida não é só a minha dúvida? A Miriam acabou de dizer, mas a pessoa precisa crer para ser salva. Isso é o que a igreja fala. Não, mas existe um detalhe, que a gente fala de tempo linear e o tempo de Deus. O tempo passado, presente e futuro. O que acontece? No tempo de Deus, todos estão salvos, mas a nossa forma de enxergar na linearidade aqui do tempo, passado, presente e futuro, o que acontece? Quando a informação chega até você sobre o perdão, sobre a salvação, sobre a redenção, você é alterado aqui na terra. Você vive de um outro modo. E isso, por exemplo, você abandona vários infernos que você mesmo vai criando e vivendo. Só que então o conhecimento te trouxe libertação. Então assim, você percebe que a vida da pessoa se torna uma nova vida em Cristo Jesus. Você vai viver em maior plenitude se você tiver essa concepção do crer. Ela teve o privilégio de receber a informação e, por exemplo, ter uma nova vida através de Cristo Jesus, com o conhecimento agora, porque agora, por exemplo, ela recebeu a informação e isso mudou a vida dela. O que isso trouxe para ela? Isso trouxe paz de espírito, isso trouxe alegria, isso trouxe amor, isso trouxe prosperidade. Isso, não só em termos de dinheiro. Não, dinheiro é o de menos. Completou trouxe sentido, porque trouxe eu até sentido na vida eu até dessa comecei pessoa. a falar muito isso, porque eu ouvi esses dias para trás, que eu achei lindo. Em você existe uma lacuna do tamanho de Cristo e que nada vai preencher. Ninguém vai preencher, porque ele é um espaço de encaixe que só Cristo cabe. Então, enquanto você não tiver esse preenchimento, você sempre vai ter essa sensação de vazio. Nada vai preencher esse vazio. Quando você olha lá, quando a Bíblia fala assim, todo aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Se ela não viesse com informação, por exemplo, de todo aquele que crer, ia ficar banal para as pessoas não acreditarem em Deus. Então isso vem com a mensagem muito mais forte da necessidade do crer
para poder ser, para receber a libertação mental no quanto você está vivendo nesse mundo aqui. Então, por exemplo, senão iria ficar banal. Ninguém. Não tem, hoje elas já acham que não tem necessidade de ficar ouvindo, quer saber disso, quem morreu, morreu. E, por exemplo, mas assim, a alegria de quem conheceu a Jesus Cristo pela fé, você percebe que a vida dessa pessoa ela se torna livre, ela se liberta. E a outra, que quem não crer, o que aconteceu com ela? Ela vive nessa escravidão. Ela vive sem esse conhecimento, ela vive sem essa paz de espírito. E o que acontece? Não quer dizer que ela não está salva. Mas, por exemplo, olha o quão é difícil ela estar aprisionada vivendo nesse tempo, por exemplo, e com essa loucura que ela acaba vivendo pela falta de fé e de esperança. Então, quando ela conhece, ela é livre. Então, quem creu está salvo. Quem não creu está condenado a viver essa loucura inteira. E quando é que ela vai, por exemplo, ter essa paz? O dia que os olhos dela forem abertos, o dia que a gente deixar de ser condenado a viver esse tempo e passar, por exemplo, a ter acesso agora ao tempo, o tempo de Deus, não o tempo humano, a gente vai começar a enxergar o mundo lá no todo. Então, Isso é a predestinação? Não. As pessoas não são predestinadas, não. É porque ela já fez essa pergunta para você 2 vezes sobre a predestinação. No próximo domingo fala sobre isso, porque... A não ser que seja uma coisa rápida de se falar, aí você já fala. Não, é um assunto que tem que falar mais, mas é como se as pessoas tivessem, assim, especificamente com... Destino traçado. O destino traçado. Eu não creio dessa maneira, não. Até porque o ser humano é livre, existe o livre-arbítrio, até do ouvir, do não ouvir, do crer e do não crer, mas o não crer faz dela alguém que ela tá vivendo aprisionada. Eu, na verdade, vejo assim, é quase como se existe um destino traçado por Deus, no todo da história, né, amor? Eu vejo assim, porque você vê, por exemplo, que em Abraão, começou toda aquela história ali e tal, de Gênesis até a vinda de Cristo, física na Terra, teve toda uma história para conduzir a esses fatos. Deus já tinha já sabia, como ele já sabe de todas as coisas, que Cristo estaria ali naquele momento. Mas o que ia acontecer até isso, ele não sabia. Então, assim, o desembocar da história, ele já sabe. Tudo que vai acontecer, até porque ele vê todas as coisas. Mas isso não significa que a sua história é traçada. É porque existe a história individual e existe a história no geral. A história no geral, eu acredito que ela tenha uma razão de ser igual. Tudo caminhou para a vinda de Cristo e agora tudo caminhará novamente. Então, isso está traçado, mas a história de cada um... Do livre-arbítrio, porque não. existe o livre-arbítrio de cada um, né? Você escolhe o que faz da sua vida. Você decide hoje. Amém. Ao Isaías aí. Preciso de sair, mas Deus abençoe. Depois vai ficar salvo, Isaías, se quiser ver. Depois. Volta aí para poder terminar de assistir. Então, eu não acredito na predestinação do homem. Por exemplo, como se ele está predestinado as coisas darem certo ou as coisas darem errado. Né, que faz Na verdade, até eu explico muito isso no estudo bíblico, que Cristo, ele aplana os caminhos. Ele vai tirar os obstáculos, a sua crença, a sua fé, como o Leandro disse, abre seus olhos, então vai ajudar no seu caminhar. Você vai ter mais direção, o Espírito Santo vai te conduzir pelos caminhos, mas quem vai andar é suas pernas. A predestinação acho que não faz de Deus Deus, faz de Deus o diabo. A predestinação é como se Deus tivesse nós fôssemos aqui marionetes. Escolhido alguns para as coisas darem certo, escolhido alguns para as coisas darem errado, escolhido alguns para a informação da fé chegar, escolhido alguns para a informação da fé não chegar, escolhido alguns para ser salvo, escolhido alguns para ser condenado. E que amor é esse? Não, e a predestinação te faz sair da responsabilidade da sua própria vida, porque as coisas acontecem na sua vida, porque Deus quis. Assim, pronto, acabou. Então, assim, você deixa a sua vida, Deus levar a sua vida, e não é isso.
Ele te deu liberdade para você caminhar na sua vida. Quantas vezes eu já falei isso, o Leandro puxou minha orelha, mas Deus ainda não falou comigo se é para fazer isso ou não. Não é assim também. Tipo, você ficar esperando Deus falar, vai por aqui, vai por ali, ele vai te dar uma clareza de propósito, mas quem vai caminhar é você. Ele não vai falar assim, filha, anda aqui. Tá, eu acho que a gente já foi para outros cantos. Não, então voltando lá no fato de ser justificado, o homem foi justificado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então o que veio primeiro? Veio primeiro a justificação. Nós não somos justos, fomos justificados por Deus. Agora, por exemplo, Deus não olha... até então a gente que era inimigo de Deus passou a ser observado por Deus através do seu Filho. Então quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê em você Cristo Jesus, porque senão a ira de Deus iria descer contra o homem e fulminar o homem, porque o pecado afastou o homem de Deus. E só que o amor de Deus, por exemplo, ligou o homem novamente a Deus. Então eu vejo assim, essa justificação assim fez de nós justos novamente, porque senão era apenas uns condenados a viver isso. Então isso aconteceu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo do homem cometer o primeiro pecado. Agora a redenção ela vem nos redimir de toda essa situação inteira, e isso foi uma obra, por exemplo, que ela gerou uma salvação de uma condenação. Você estava condenado a algo. A salvação, na verdade, por exemplo, é como se ela fosse nos informar de um perdão. Você está salvo. Você foi perdoado. Então, ela só vem anunciar aquilo que aconteceu com a justificação e a redenção. De uma forma com que você não teria como... Não, com a justificação e a salvação, né? Não, a redenção vem explicar. A salvação, ela representa, por exemplo... O que vem primeiro? A salvação vem explicar do que é que a gente foi justificado, do que é que a gente foi redimido. A salvação vai explicar tudo isso. A salvação é que explica. Então, o que veio primeiro foi a justificação. Não, foi a justificação. Foi lá no princípio, mas a gente está olhando de uma forma linear. Não, sim, já voltou a enxergar as coisas como forma humana e deixou de enxergar como forma divina. É só ficar claro, né? Porque se é para ser didático, então o que veio primeiro foi a justificação. A redenção é a consequência da justificação, que é o nosso perdão. E a salvação é o que explica tudo isso. É isso. A salvação, por exemplo, ela vai mostrar o tamanho da sua dívida que era. E o perdão que nós recebemos através dessa tão grande salvação que recebemos. E tudo isso... A salvação, ela vem no decorrer da história, né? E se você analisar, a salvação é como se ela carregasse com ela toda essa história, toda essa teoria de quando começou até a crucificação de Cristo. Ela explica como isso se deu. A salvação seria essa explicação, né? Ela traz você de novo a uma conversão e uma gratidão. Todo aquele que tem esse entendimento sobre a salvação, sobre o tamanho do perdão que ele recebeu, ele tem algo claro nele: a gratidão. Ele é alguém agradecido pela grande obra que foi realizada na vida dele. Ele não tinha condições de forma alguma de pagar o preço por isso. Deus se fez pecador para nos salvar. Deus se fez pecador para nos salvar. Então a conversão, ela coloca o homem novamente no caminho, coloca o homem novamente ligado a Deus, coloca o homem novamente andando em Cristo. Só que nós nos convertemos, essa obra da conversão não é plena
na gente todo no momento. Perceba que a gente se converte todos os dias. Todos os dias, porque a natureza humana é facilmente tendenciosa a andar no pecado. Então você todos os dias acaba vindo com a renovação da mente através da fé em Cristo Jesus. E isso alinha a gente novamente ao princípio de Deus, que é o que a gente estava falando a respeito se você é cristão ou não é um cristão. Se você é alguém que realmente crê na obra de Jesus Cristo, ou por exemplo, foi só uma informação que você recebeu de forma de crença, que você fala, não, eu creio em Jesus Cristo, mas não sabe nem o que Jesus Cristo fez, nem crê no que Jesus Cristo fez, não reconhece nem o quão grande obra é. E por exemplo, quando você reconhece isso, você entende que o pecado, ele agride, ele afronta a Deus. Então a gente acaba assim, tentando todos os dias andar pela fé. Tentando todos os dias andar pela fé. Não tem como você falar que crê numa coisa que você não conhece, né? Eu acredito que o complicado é porque o que mais tem é a gente falando que crê, é aquilo que a gente falou no domingo passado. Você fala que acredita, você acredita, essa crença errada que a gente tem, que acredita de fato em Jesus, mas a gente nem sabe do que tá falando. Você acredita porque você foi criado no lar cristão e não porque você conhece a história de Cristo. Agora, se vocês quiserem mandar dúvidas aí, perguntas, aproveita que o nosso tempo tá acabando. O papo hoje foi sério, né, gente? Tô até tenso. Já tá chegando o fim? Já, né? Já. Passa rápido, hein? Eu acho. O que é isso? Eu acho rápido. Ainda mais quando o papo é filosófico, assim, que a gente fica com o cérebro dando nó. Gente, essas partes, assim, talvez para vocês ficou um pouco mais complicado para entender, não sei. Eu que já tenho um pouco mais já escuto um pouco mais o Leandro falando sobre isso, tem que prestar mais atenção para conseguir pegar o código. São devaneios. E aí depois, se vocês ficaram com dúvida, ouve de novo, sabe? Escreve. Questiona. Traça um paralelo para para ter essa compreensão. Mas o fato você compreende muitas das coisas. A nossa mente humana a gente não vai compreender mesmo não, é pela fé que a gente acredita e compreende. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda rápido, porque costuma demorar para chegar aqui, costuma dar um atraso. Leandro, nem acabou o café e já terminou? A Gleide disse, não, porque o Leandro, ele come devagar. E aí conversando então, acabou, né? Acabou, eu já comi, já tomei 2 xícaras de café, pensa. Aí eu já sou acelerada até para comer, normal. Deve ser por isso que o intestino falha, né? Mas muitas dessas dificuldades de interpretação da Bíblia está relacionado no nosso... Isso mudou minha mente depois que eu passei a entender um pouco mais sobre esse tempo linear nosso e o tempo de Deus. De ver que as coisas para Deus acontecem tudo ao mesmo tempo, é como se o homem tivesse, como não, o homem está aprisionado no tempo. Você falou isso, né? Uhum. A gente está preso no tempo. Acaba que quando a gente o homem passa dessa vida para um outro estágio da vida, é como se ele recebesse libertação desse tempo de condenação do tempo. Agora como a gente vai poder enxergar o todo, o pleno. E como alguém, por exemplo, poderia não ser salvo? O fato, meu modo de enxergar, o fato da pessoa viver escravizada pelo pecado aqui, afrontando a Deus, negando a obra de Cristo, não faz dele alguém condenado no mundo eterno. Mas, por exemplo, se essa mensagem não fosse pregada assim, as pessoas não teriam, por exemplo, disponibilidade de ouvi-las e estariam cada vez piores. Uhum. O mundo estaria cada vez piores, não Sim. parariam para ouvir.
Por isso que precisa de ter essa mentira. Não mentira. Precisa vir com essa informação pesada porque realmente as pessoas estão condenadas. Só que quando ela recebe, por exemplo, a mensagem e ela crê pela fé, ela está liberta no exato momento. Ela deixa de viver aqui 50, 60, 70 anos aprisionada, escravizada. É só porque, na verdade, essa salvação que as igrejas falam quer dizer, na verdade, libertação. Porque a salvação todos nós já obtivemos. Não foi mérito nosso, foi não foi por mérito nosso. Mas o que a igreja fala que você só vai receber se você acreditar, na verdade, não é a salvação, é essa libertação da por mente. Estar andando nos caminhos de Deus. É o transformai-vos, é o metanoia. A transformação da mente, por exemplo, é renovado. Você nasce de novo, uma nova criatura nesse exato momento. Aquele que, por exemplo, não recebeu essa informação... Fomos desligados da igreja e o pastor falou que nós apostastamos da fé. Isso é... Eles viraram apóstata da fé. É como se, por exemplo... Cristo habitasse na igreja. Vocês estão negando a Cristo. E negar a obra de Cristo, negar a obra do Espírito Santo, isso faz com que a pessoa apostate da fé. Para poder alguém apostatar da fé, um exemplo, ela precisa ter profundo conhecimento sobre a salvação, redenção e sobre a justificação. E ela conhecer isso tudo e negar isso tudo, e não negar de uma forma religiosa. Você vê o tanto que é difícil perder a salvação. Que ela, por exemplo, ela negar de uma forma onde ela conheceu a fundo a redenção, a salvação e a justificação. Ela conheceu a obra que Deus fez na vida dela e ela está negando isso tudo aqui, não por causa da religião, porque fulano, pastor é ruim, porque padre é não sei o quê, porque não sei quem estava na igreja e fez isso, porque senão ela acaba negando por causa disso. Você está negando só a religião, isso não é a fé. Está negando por causa da religião. E você percebe que isso tem que estar tão profundo no coração dela que eu vejo que é impossível alguém conhecer a obra que Deus fez na vida dele e ele negar a Cristo. É impossível o homem conhecer tamanha obra. É porque aqui ele está enxergando 5% da plenitude. E olha lá, se a gente está enxergando 5% da plenitude, vivendo escravizado no tempo. Depois então que ele enxergar o todo, depois que ele enxergar o pleno, impossível um homem negar a Deus. É porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ideia de mudar de igreja, gente, pelo amor do Padre Alaor. A gente fala isso aqui em Trindade. Mas é pelo amor de Deus mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Igreja, templo, físico, Cristo não tá lá. Cristo não tá lá. Ao ponto de que se você saiu da igreja, você saiu da vivência de Cristo. Isso é muito me gera indignação, porque olha, no Antigo Testamento, Deus estava no tabernáculo. Inicialmente, Deus estava no monte, depois Deus estava no tabernáculo, tinha essa limitação de espaço. Depois, Deus estava no templo com Salomão. Depois, Jesus se revela à mulher samaritana e ela pergunta: Senhor, mas onde devemos te adorar? É no templo ou é no monte? E ele fala que, na verdade, nem num lugar nem no outro. Ele fala do seu interior, de você buscar a Deus. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E essa verdade que vai te libertar não é a igreja. Onde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou em Samaria? Né? Essa menção assim. No monte ou num templo físico, né? Então não é nem numa coisa nem outra. Nem um lugar nem outro. E o que te liberta, né? Igual você falou, qual que é a frase aí? Em espírito e em verdade. Em verdade. A verdade é o quê? Em Cristo. Eu sou a vida. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho e a verdade. Então, quando você conhece a Cristo, não é... O Cristo não é a igreja, gente. Não é essa igreja física.
Não Na é. instituição. Instituição, né? A igreja somos nós. Somos nozes. Aí tem um videozinho que vai. Como que é aquele videozinho da nós? Não, eu não vou lembrar, não. E o vídeo tá acabando aí, ó. Nos chamou de apóstata e de herege. Não, nada a ver, se liberta. Se liberta. Provavelmente porque todos nós falamos heresias. E como talvez. Até esse pastor acabou de falar uma. Até eu aqui, por exemplo, provavelmente acabo soltando algumas heresias por falta de um conhecimento mais profundo. A gente não tem essa visão do pleno. Mas não é com a intenção. Quando a gente fala, por exemplo, não se fala com a intenção de errar. Ninguém. Ele fala com a intenção de acaba falando com a intenção de acertar. Pastor em si eu não sei não. Quando fala algo assim, tá achando ruim porque tá perdendo ovelha. Aí já entra a briga religiosa. Briga religiosa mesmo. Inclusive, gente, tá acabando aqui. As pessoas. Do que a gente vai falar domingo que vem? A gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês falarem sobre o que vocês querem que fala, dúvidas e tal. Se vocês querem tema específico ou se vocês querem só tirar dúvidas dentro do que a gente conseguir, é claro. Porque assim, dá pra fazer um estudo igual foi hoje, de uns temas mais profundos, pra vocês amadurecerem na fé, parar de ser bebê na fé. Eu tenho ouvido muito isso, para de ser bebê na fé. Nossa. Porque fica comendo, fica só tomando leitinho a vida inteira. Se vocês quiserem ensinamento mais profundo, o Leandro tem bagagem pra isso. Não, pra essas coisas que dá. Não, pra essas coisas que chega a dar um nó no cérebro. A live hoje foi uma live de dar nó, assim, se não prestar atenção. Quem estiver entrando aí agora, a live vai ficar salva. Gente, eu acho que a live hoje. É porque o celular do esposo tá adiantado. Eu tô aqui olhando. Atrasado. Adiantado? Sei lá. Atrasado. Quem entrou aí agora vai poder ver a live porque ela vai ficar salva. A Girlene fala sobre a nova aliança. Top. Lorena, sua linda, não sabia da live. Gente, vai ficar salva a live. Eu anuncio, mas esse Instagram não tem ajudado, não tem colaborado. E falar outra coisa pra vocês. Hoje nós vamos ter uma inauguração de uma casa top da Construtora Oliveira. E eu vou entrar online aqui no meu Instagram. O Leandro também vai entrar online no Instagram dele. A gente vai fazer uma festa de inauguração online, 5 horas da tarde. Eu conto com todos vocês. Alô, meu povo! Eu conto com todos vocês para nos dar para festejar conosco, nesse lançamento LBS da Construtora Oliveira. Vai ser bom, hein? Vai ser top, gente. Uma casa, tipo assim, mudamos de assunto aqui totalmente aqui. A gente trabalha com construção civil aqui na cidade onde a gente mora. Se vocês quiserem vir morar aqui. Quiser vir morar em Trindade, vocês falam. Aqui. Aqui é uma excelente cidade para poder se morar. Enfim. E nós estamos executando um imóvel, hoje é um dos imóveis aguardados da construtora Oliveira. Da construtora Oliveira. E, por exemplo, assim, as pessoas muito visitaram enquanto estavam em fase de acabamento, enquanto estavam em fase de execução. E eu ainda não vi, para ficar esse suspense. Não vi por dentro, tá, gente? Por fora eu vi. E hoje, por exemplo, a gente vai mostrar em detalhes como que foi, os detalhes do acabamento dessa casa, ou como que, vou falar sobre coisas, por exemplo, específicas, como que é trabalhado o financiamento para poder adquirir um imóvel desse, quanto tempo demora de execução, enfim, vou falar de tudo que o povo quiser saber. Se quiser investir, quanto que você compra, quanto que você vende. Ai, gente. Tamo junto. Seu celular deve estar seu celular deve estar uns 10 minutos já. E eu aqui levando em consideração o celular dele, achei que já tava acabando, acelerei. Gente, mas aí é isso. Se vocês tiverem aí dúvidas, do que a gente vai falar? Ela falou para falar sobre Nova Aliança, tem mais gente querendo falar sobre alguma outra coisa. Põe os temas aí, gente, vai colocando para domingo vem. Porque eu falo para vocês fazerem tirarem dúvida nas caixinhas de perguntas que eu coloco lá depois e ninguém manda, e agora tá acabando de verdade, então é melhor vocês mandarem lá mesmo.
Gente, então foi lindo. Vai cuidar da sua vida aí nesse domingo. Quando for 5 horas da tarde, vocês lembram da gente. Tchau, obrigado. Calma, Gente, foi amor. muito bom estar aqui com vocês. Nós ainda temos 10, 9, 8. Um ótimo final de semana. Deus abençoe sua vida. Você esteja um